Romanos 6. Tendo o apóstolo afirmado, aberto e provado amplamente a grande doutrina da justificação pela fé, por temer que alguém sugasse o veneno daquela doce flor e transformasse a graça de Deus em devassidão e licenciosidade, ele com o mesmo zelo, abundância de expressão e força de argumento, pressiona a necessidade absoluta de santificação e uma vida santa, como fruto inseparável e companheiro da justificação, pois, onde quer que Jesus Cristo seja feito de Deus para a justiça de qualquer alma, ele é feito de Deus para a santificação dessa alma. 1 Coríntios 1, verso 30. A água e o sangue jorraram juntos do lado perfurado de Jesus moribundo, e o que Deus assim uniu, não ousemos separar. Sobre a santificação. Verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? 2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? 3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. 5. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. 6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. 7. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. 10. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. 11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçareis às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus, como instrumentos de justiça. 13. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. 16. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? 17. Mas graças a Deus, porque, outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E, uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. 18. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. 20. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. 21. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A transição do apóstolo que une este discurso ao anterior é observável. Que diremos então? Versículo 1.
Que uso faremos desta doce e confortável doutrina? O que fazemos? Capítulo 3, verso 8. Continuaremos no pecado para que a graça abunde? Devemos, portanto, nos encorajar a pecar com tanto mais ousadia, porque quanto mais pecarmos, mais a graça de Deus será magnificada em nosso perdão. Isso é um uso a ser feito dele? Não, é um abuso, e o apóstolo se assusta ao pensar nisso. Versículo 2. Deus me livre, longe de nós pensar tal pensamento. Ele considera a objeção como Cristo fez com a tentação mais negra do diabo. Mateus 4, verso 10. Retira-te, Satanás. Imoralidades, por mais ilusórias de plausíveis que sejam, pela pretensão de promover a graça gratuita, devem ser rejeitadas com a maior aversão, pois a verdade, como é em Jesus, é uma verdade segundo a piedade. Tito 1, verso 1. O apóstolo é muito cheio em pressionar a necessidade de santidade neste capítulo, que pode ser reduzido a duas cabeças. Suas exortações à santidade, que mostram a natureza dela, e seus motivos ou argumentos para impor essas exortações, que mostram a necessidade dela. Para o primeiro, podemos, portanto, observar a natureza da santificação, o que é e em que consiste. Em geral, tem duas coisas: mortificação e vivificação. Morrer para o pecado e viver para a justiça. Expressado em outro lugar por se despir do velho homem e se revestir do novo, deixando de fazer o mal e aprendendo a fazer o bem. 1. Mortificação. Removendo o velho homem. Várias maneiras em que isso é expresso. 1. Não devemos mais viver em pecado. Versículo 2. Não devemos ser como antes, nem fazer como antes. O tempo passado de nossa vida deve ser suficiente. 1 Pedro 4, 3. Embora não haja ninguém que viva sem pecado, ainda assim, bendito seja Deus, existem aqueles que não vivem no pecado, não vivem nele como seu elemento, não fazem dele um comércio. Isso é ser santificado. 2. O corpo do pecado deve ser destruído. Versículo 6. A corrupção que habita em nós é o corpo do pecado, consistindo de muitas partes e membros, como um corpo. Esta é a raiz na qual o machado deve ser colocado. Não devemos apenas cessar os atos de pecado. Isso pode ser feito através da influência de restrições externas ou outros incentivos, mas devemos enfraquecer e destruir os hábitos e inclinações viciosas. Não apenas expulsar os ídolos da iniquidade do coração, para que, doravante, não sirvamos ao pecado. A transgressão real é, em grande medida, evitada pela crucificação e morte da corrupção original. Destrua o corpo do pecado, e então, embora deva haver cananeus remanescentes na terra, os israelitas não serão escravos deles. É o corpo do pecado que impunha o cetro, impunha a barra de ferro. Destrua isso, e o jugo será quebrado. A destruição de Eglon, o tirano de libertação do oprimido Israel dos Moabitas. 3. Devemos estar realmente mortos para o pecado. Versículo 11. Como a morte do opressor é uma libertação, muito mais é a morte do oprimido. Jó 3, 17, 18. A morte traz uma ordem de alívio ao cansado. Assim, devemos estar mortos para o pecado, obedecê-lo, observá-lo, considerá-lo, cumprir sua vontade não mais do que aquele que está morto faz. Quando ancaspatazes, sejam tão indiferentes aos prazeres e delícias do pecado, quanto um homem que está morrendo é para com suas diversões anteriores. Aquele que está morto é separado de sua antiga companhia, conversas, negócios, prazeres, empregos. Não é o que era, não faz o que fazia, não tem o que tinha. A morte faz uma mudança poderosa. Tal mudança faz a santificação na alma. Corta toda a correspondência com o pecado. 4. O pecado não deve reinar em nossos corpos mortais para que o obedeçamos. Embora o pecado possa permanecer como um fora da lei, embora possa oprimir como um tirano, não o deixe reinar como um rei. Que não faça leis, nem presida conselhos, nem comande a milícia. Que não esteja em primeiro lugar na alma para que possamos obedecê-lo. Embora às vezes possamos ser surpreendidos e vencidos por ele, nunca sejamos obedientes a ele em suas concupiscências.
Não deixe que as concupiscências pecaminosas sejam a lei para você, a qual você cederia uma obediência consentida. Nas suas concupiscências, en tais epitimiais autu, refere-se ao corpo, não ao pecado. O pecado reside muito na gratificação do corpo e no humor disso. E há uma razão implícita na frase seu corpo mortal, porque é um corpo mortal e se apressa para o pó, portanto não deixe o pecado reinar nele. Foi o pecado que tornou nossos corpos mortais e, portanto, não rendamos obediência a tal inimigo. 5. Não devemos entregar nossos membros como instrumentos de injustiça. Verso 13. Os membros do corpo são usados pela natureza corrupta como ferramentas pelas quais as vontades da carne são satisfeitas. Mas não devemos consentir com este abuso. Os membros do corpo são feitos de maneira assombrosa e maravilhosa. É uma pena que eles sejam instrumentos de injustiça do diabo para o pecado. Instrumentos das ações pecaminosas, de acordo com as disposições pecaminosas. A injustiça é para o pecado. Os atos pecaminosos confirmam e fortalecem os hábitos pecaminosos. Um pecado gera outro. É como deixar a água fluir. Portanto, deixe-a antes que se mexa nela. Os membros do corpo podem, talvez, pela prevalência da tentação, ser forçados a serem instrumentos do pecado. Mas não permita que sejam assim. Não consinta com isso. Este é um ramo da santificação, a mortificação do pecado. 2. Vivificação ou viver para a retidão. E o que é isso? 1. É andar em novidade de vida, verso 4. Novidade de vida supõe novidade de coração, pois do coração procedem as saídas da vida, e não há como tornar doce a corrente, senão tornando doce a fonte. Andar. Nas Escrituras é colocado no curso e no teor da conduta que deve ser nova. Caminhem por novas regras, rumo a novos fins, a partir de novos princípios. Faça uma nova escolha de caminho. Escolha novos caminhos para trilhar, novos líderes para seguir, novos companheiros para caminhar. As coisas velhas devem passar e todas as coisas se tornarem novas. O homem é o que não foi, faz o que não fez. 2. É estar vivo para Deus por meio de Jesus Cristo nosso Senhor, verso 11. Conversar com Deus, ter consideração por Ele, deleitar-se com Ele, preocupar-se com Ele, a alma em todas as ocasiões voltada para Ele como a um objeto agradável, no qual é necessária uma complacência. Isso é estar vivo para Deus. O amor de Deus reinando no coração é a vida da alma para com Deus. Anima est ubi amat, non ubi amanit. A alma está onde amamos, e não onde vivemos. É ter os afetos e desejos vivos para Deus, ou vivendo a nossa vida na carne para Deus, para sua honra e glória como nosso fim, por sua palavra e vontade como nossa regra, em todos os nossos caminhos reconhecê-lo e ter nossos olhos sempre voltados para Ele. Isso é viver para Deus. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Cristo é nossa vida espiritual, não há vida para Deus senão por meio dele. Ele é o mediador. Não pode haver recebimentos confortáveis de Deus, nem respeitos aceitáveis a Deus, senão em e através de Jesus Cristo. Nem relação entre almas pecaminosas e um Deus santo, senão pela mediação do Senhor Jesus. Por meio de Cristo como autor e mantenedor desta vida, por meio de Cristo como a cabeça de quem recebemos influência vital, por meio de Cristo como a raiz pela qual derivamos seiva e nutrição e assim vivemos. Ao viver para Deus, Cristo é tudo em tudo. Parasteaste autos, acomodem-se a vocês ipsos Deo, acomodem-se a Deus. Então, Tremélios, do Siríaco. Não apenas submeta-se a ele, mas cumpra-o. Não apenas apresente-se a ele de uma vez por todas, mas esteja sempre pronto para servi-lo. Entregue-se a ele como cera ao selo, para receber qualquer impressão, ser e ter, e fazer o que ele quiser. Quando Paulo disse, Senhor, que queres que eu faça? Atos 9, verso 6,
ele foi então entregue a Deus, como aqueles que estão vivos dentre os mortos. Cederam a carcaça morta a um Deus vivo, não é para agradá-lo, mas para zombar dele. Entregai-vos como os que estão vivos e bons para alguma coisa. Um sacrifício vivo. Capítulo 12, verso 1. A evidência mais segura de nossa vida espiritual é a dedicação de nós mesmos a Deus. Torna-se aqueles que estão vivos dentre os mortos. Pode ser entendido como morte na lei, que são justificados e libertos da morte, para se entregarem àquele que os redimiu. Quarto, é entregar nossos membros como instrumentos de justiça a Deus. Os membros de nossos corpos, quando retirados do serviço ao pecado, não devem ficar ociosos, mas para serem usados no serviço de Deus. Quando o homem forte armado for despojado, aquele que tem direito divide os despojos. Embora os poderes e faculdades da alma sejam os sujeitos imediatos da santidade e da justiça, os membros do corpo devem ser instrumentos. O corpo deve estar sempre pronto para servir a alma no serviço de Deus. Assim, verso 19, entregue seus membros como servos da justiça para a santidade. Deixe-os estar sob a conduta e sob o comando da justa lei de Deus e daquele princípio de justiça inerente que o Espírito, como santificador, planta na alma. Justiça para a santidade, que sugere crescimento, progresso e terreno obtido. Como todo ato pecaminoso confirma o hábito pecaminoso e torna a natureza cada vez mais propensa a pecar, daí se diz que os homens de uma natureza são servos de iniquidade em iniquidade. Um pecado torna o coração mais disposto para outro. Então todo ato gracioso confirma o hábito gracioso. Servir a justiça é para a santidade. Um dever nos serve para outro. E quanto mais fazemos, mais podemos fazer para Deus. Ou, servir a justiça, eis a guiasmon, como evidência de santificação. Segundo, os motivos ou argumentos aqui usados para mostrar a necessidade de santificação. Há tal antipatia em nossos corações por natureza à santidade, que não é fácil trazê-los para se submeter a ela. É a obra do Espírito que convence por tais induções como essas, estabelecidas na alma. Ele argumenta a partir de nossa conformidade sacramental com Jesus Cristo. Nosso batismo, com o desenho e intenção dele, continha uma grande razão pelo qual devemos morrer para o pecado e viver para a justiça. Assim devemos melhorar nosso batismo como um freio de restrição, para nos manter afastados do pecado, como um estímulo de restrição para nos estimular ao deverso. Observe este raciocínio. Em geral, estamos mortos para o pecado, isto é, na profissão e na obrigação. Nosso batismo significa nossa separação do reino do pecado. Professamos não ter mais nada a ver com o pecado. Estamos mortos para o pecado por uma participação de virtude e poder para matá-lo, e por nossa união com Cristo e interesse nele, em e por quem é morto. Tudo isso é em vão se persistirmos no pecado. Contradizemos uma profissão, violamos uma obrigação, voltamos àquilo para o qual estávamos mortos como fantasmas ambulantes, do que nada é mais impróprio e absurdo. Pois, verso 7, aquele que está morto está livre do pecado. Isto é, aquele que está morto para ele é libertado do governo e domínio dele, como o servo que está morto é libertado de seu mestre. Jó 3, verso 19. Agora, seremos tolos a ponto de retornar à escravidão da qual fomos libertados? Quando formos libertados do Egito, falaremos em voltar a ele novamente? Em particular, sendo batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte. Verso 3. Fomos batizados eis Christon, em Cristo, como 1 Coríntios 10, verso 2, eis Mosém, em Moisés. O batismo nos liga a Cristo, nos liga como aprendizes de Cristo como nosso mestre, é nossa submissão a Cristo como nosso soberano. O batismo é a externa ansa Christi, o identificador externo de Cristo, pelo qual Cristo se apodera dos homens e os homens se oferecem a Cristo.
Particularmente, fomos batizados em sua morte, na participação dos privilégios adquiridos por sua morte e na obrigação de cumprir o desígnio de sua morte, que era nos redimir de toda iniquidade e nos conformar ao padrão de sua morte, que, como Cristo morreu por causa do pecado, também devemos morrer para o pecado. Esta foi a profissão e promessa de nosso batismo, e não faremos bem se não respondermos a esta profissão e cumprirmos esta promessa. Nossa conformidade com a morte de Cristo nos obriga a morrer para o pecado. Assim conhecemos a comunhão de seus sofrimentos. Filipenses 3, verso 10. Assim dizemos aqui que fomos plantados juntos à semelhança da morte. Verso 5. Para homoiomate, não apenas uma conformidade, mas uma conformação, pois o tronco enxertado é plantado junto à semelhança do rebanto, da natureza do qual participa. Plantar é para dar vida e frutificar. Somos plantados na vinha à semelhança de Cristo, cuja semelhança devemos evidenciar na santificação. Nosso credo a respeito de Jesus Cristo é, entre outras coisas, que ele foi crucificado, morto e sepultado. Agora, o batismo é uma conformidade sacramental para ele em cada um deles, como o apóstolo aqui percebe. Primeiro, nosso velho homem é crucificado com ele. Verso 6. A morte na cruz foi uma morte lenta. O corpo, depois de pregado na cruz, deu muitos espasmos e muitas lutas, mas foi uma morte certa, que demorou a expirar, mas finalmente expirou. Tal é a mortificação do pecado nos crentes. Foi uma morte amaldiçoada, Gálatas 3, verso 13. O pecado morre como um malfeitor, dedicado à destruição. É uma coisa maldita. Embora seja uma morte lenta, isso deve apressar o fato de que é um homem velho que está crucificado, não no auge da sua força, mas decadente. O que envelhece está prestes a desaparecer. Hebreus 8, verso 13. Crucificado com ele, sinestaurote, não em relação ao tempo, mas em relação à causalidade. A crucificação de Cristo por nós tem influência sobre a crucificação do pecado em nós. Em segundo lugar, estamos mortos com Cristo. Verso 8. Cristo foi obediente até a morte. Quando ele morreu, pode-se dizer que morremos com ele, pois nossa morte para o pecado é um ato de conformidade tanto do desígnio quanto do exemplo da morte de Cristo por pecado. O batismo significa e sela nossa união com Cristo, nosso enxerto em Cristo, de modo que estamos mortos com ele e comprometidos em não ter mais nada a ver com o pecado do que ele. Em terceiro lugar, fomos sepultados com ele pelo batismo. Verso 4. Nossa conformidade é completa. Estamos em profissão totalmente separados de todo comércio e comunhão com o pecado, como aqueles que estão enterrados estão totalmente separados de todo o mundo, não apenas não dos vivos, mas não mais entre os vivos, não tendo mais nada a ver com eles. Assim devemos ser como Cristo foi, separados do pecado e dos pecadores. Estamos enterrados, a saber, em profissão e obrigação. Professamos ser assim e devemos ser assim. Foi nossa aliança e compromisso no batismo. Somos selados para pertencer ao Senhor, portanto, para sermos cortados do pecado. Por que esse sepultamento no batismo deve aludir a qualquer costume de mergulhar na água no batismo, mais do que nossa crucificação e morte batismal deveria ter tais referências? Confesso que não consigo. É claro que não é o sinal, mas a coisa significada, no batismo, que o apóstolo aqui chama de ser sepultado com Cristo, e a expressão de sepultar alude ao sepultamento de Cristo. Como Cristo foi sepultado para que pudesse ressuscitar para uma vida nova e mais celestial, também nós somos sepultados no batismo, isto é, separados da vida de pecado para que possamos ressurgir para uma nova vida de fé e amor. 2. Ele argumenta em base nas preciosas promessas e privilégios da nova aliança. Verso 14. Pode-se objetar que não podemos conquistar e subjugar o pecado? É inevitavelmente muito difícil para nós. Não, diz ele. Você luta com um inimigo que pode ser tratado e subjugado, se apenas se manter firme e permanecer firme, porque é um inimigo que já foi frustrado e vencido. A força depositada na convenção da graça para sua ajuda, se você apenas a usar. O pecado não terá domínio. As promessas de Deus para nós são mais poderosas e eficazes para a mortificação do pecado do que nossas promessas a Deus.
O pecado pode lutar em um crente e pode lhe criar muitos problemas, mas não terá domínio. Pode lhe irritar, mas não deve o dominar, porque não estamos debaixo da lei, mas sob a graça. Não sob a lei do pecado e da morte, mas sob a lei do Espírito de vida que está em Cristo Jesus. Somos acionados por outros princípios, além dos que temos sido. Novos mestres, novas leis, ou não debaixo do pacto de obras, que requer tijolos e não da palha, que condena a menor falha, que é assim, faça isto e viva, não faça isto e morra, mas sob o pacto de graça, que aceita a sinceridade como nossa perfeição evangélica, que não requer nada além do que promete força para realizar, que aqui é bem ordenado, que toda transgressão no pacto não nos coloca fora do pacto, e especialmente que não deixa a nossa salvação sobre nossa guarda, mas a coloca nas mãos do mediador, que se compromete por nós, para que o pecado não tenha domínio sobre nós, que o condenou e o destruirá. De modo que, se perseguirmos a vitória, sairemos mais que vencedores. Cristo rege pelo cetro de graça, e ele não vai permitir que o pecado tenha domínio sobre aqueles que se submetem voluntariamente a esse governo. Esta é uma palavra muito confortável para todos os verdadeiros crentes. Se estivéssemos debaixo da lei, estaríamos laços, porque a lei amaldiçoa todo aquele que não permanece em tudo. Mas estamos sob a graça, graça que é aceitamente disposta, que não é extrema para marcar o que fazemos errado, que deixa espaço para arrependimento, que promete perdão mediante arrependimento. E o que pode ser para uma mente ingênua um motivo mais forte do que esse para não ter nada a ver com o pecado? Devemos pecar contra tanta bondade, abusar de tamanho amor? Alguns talvez possam sugar o veneno desta flor e usar isto de maneira insincera como um incentivo ao pecado. Veja como o apóstolo começa a contar o tenta. Devemos pecar porque não estamos debaixo da lei, mas sobre a graça? Deus me livre! O que pode ser mais negro e mal-humorado do que as extraordinárias expressões de bondade e boa vontade de um amigo para aproveitar a ocasião para afrontá-lo e ofendê-lo? Rejeitar tais entranhas, cuspir na face de tanto amor, é o que, entre homem e mãe, todo o mundo lamentaria. 3. Ele argumenta a partir da evidência de que este será o nosso estado, fazendo por nós ou contra nós. Verso 16. A quem vos apresentais como servos para obedecer, dele sois servos. Todos os filhos dos homens são servos de Deus ou servos do pecado. Essas são as duas famílias. Agora, se quisermos saber a qual dessas famílias pertencemos, devemos indagar a qual desses mestres prestamos obediência. A obediência às leis do pecado será uma evidência contra nós de que pertencemos àquela família a qual a morte está vinculada. Quando, ao contrário, nossa obediência às leis de Cristo evidenciará nossa relação com a família de Cristo. 4. Ele argumenta a partir de sua antiga pecaminosidade, versos 17 a 21, onde podemos observar o que eles foram e fizeram anteriormente. Precisamos ser frequentemente lembrados de nosso estado anterior. Paulo frequentemente se lembra disso a respeito de si mesmo e daqueles a quem ele escreve. 1. Vocês eram servos do pecado. Aqueles que agora são servos de Deus fariam bem em se lembrar do tempo em que eram servos do pecado, para mantê-los humildes, penitentes e vigilantes, e vivificá-los no serviço de Deus. É uma censura ao serviço do pecado que tantos milhares tenham abandonado o serviço e sacudido o jugo. E nunca ninguém que o abandonou sinceramente e se entregou ao serviço de Deus voltou ao antigo trabalho penoso. Deus seja agradecido por você ter sido assim, isto é, embora você fosse assim, você obedeceu. Você era assim, graças a Deus podemos falar disso como uma coisa passada. Você era assim, mas agora não é mais. Não, o fato de você ter sido assim antigamente tende muito à ampliação da misericórdia e graça divinas na feliz mudança. Graças a Deus que a antiga pecaminosidade é um tal contraste e um tal estímulo para a sua presente santidade. O estado pecaminoso em que o corpo é feito um escravo do pecado, do qual não poderia haver uma escravidão mais baixa ou mais dura, como a do filho pródigo que foi enviado aos campos para alimentar porcos. Os pecadores são voluntários ao serviço do pecado.
O diabo não poderia forçá-los ao serviço se eles não se entregassem a ele. Isso justificará a Deus na ruína dos pecadores que eles se venderam para praticar a maldade. Foi seu próprio ato e ação. De iniquidade em iniquidade. Todo ato pecaminoso fortalece e confirma o hábito pecaminoso. Para a iniquidade, como o trabalho, para a iniquidade, como o salário. Semeie o vento e colha o redemoinho, ficando cada vez pior, cada vez mais endurecido. Isso ele fala à maneira dos homens. Isto é, ele busca uma semelhança daquilo que é comum entre os homens, até mesmo a mudança de serviços e sujeições. 3. Vocês estavam livres da justiça, verso 20. Não livre por qualquer liberdade dada, mas por uma liberdade tomada, que é licenciosidade. Vocês eram totalmente destituídos daquilo que é bom, desprovidos de quaisquer bons princípios, movimentos ou inclinações, desprovidos de toda sujeição à lei e vontade de Deus, de toda a conformidade à sua imagem. E com isso vocês estavam muito satisfeitos, como uma liberdade. Mas a liberdade da justiça é o pior tipo de escravidão. 2. Como a mudança abençoada foi feita e em que consistiu? Você obedeceu de coração à forma de doutrina que lhe foi entregue. Verso 17. Isso descreve a conversão. O que é? É nossa conformidade e obediência ao Evangelho que nos foi entregue por Cristo e seus ministros. Onde você foi entregue? Eis rom paredeutete, no qual você foi entregue. E assim observe. Primeiro, a regra da graça, aquela forma de doutrina, tepon didakshas. O Evangelho é a grande regra tanto da verdade quanto da santidade, é o selo, a graça é a impressão desse selo, é a forma de palavras de cura, 2 Timóteo 1, verso 13. Segundo, a natureza da graça, como é a nossa conformidade a essa regra. 1. É obedecer de coração. O Evangelho é uma doutrina não apenas para ser crida, mas para ser obedecida, e de coração, que denota a sinceridade e a realidade dessa obediência, não apenas na profissão, mas no poder do coração, a parte mais íntima, a parte dominante de nós. Deve ser entregue nele, como em um molde, como a cera é lançada na impressão do selo, respondendo linha por linha, golpe por golpe, e representando totalmente a forma e figura dele. Ser cristão, de fato, é ser transformado à semelhança do Evangelho. Nossas almas respondendo a ele, cumprindo-o, conformando-se a ele, entendimento, vontade, afeições, objetivos, princípios, ações, tudo de acordo com essa forma de doutrina. Sendo libertos do pecado, vocês se tornaram servos da justiça, verso 18. Servos de Deus, verso 22. A conversão é, primeiro, uma liberdade do serviço do pecado. É o sacudir desse jugo, resolvendo não ter mais nada a ver com isso. Em segundo lugar, uma resignação de nós mesmos ao serviço de Deus e da justiça. A Deus como nosso mestre, a justiça como nosso trabalho. Quando somos libertos do pecado, não é para que possamos viver como queremos e ser nossos próprios mestres. Não. Quando somos libertados do Egito, somos, como Israel, levados ao Monte Santo para receber a lei e somos trazidos para o vínculo da aliança. Observe que não podemos nos tornar servos de Deus até que sejamos libertos do poder e domínio do pecado. Não podemos servir a dois senhores tão diretamente opostos um ao outro como Deus e o pecado. Devemos, como o filho pródigo, abandonar o trabalho penoso do cidadão do país, antes que possamos ir para a casa de nosso Pai. 3. Que apreensões eles agora tinham de seu antigo trabalho e caminho? Ele apela para si mesmos, verso 21. Se eles não encontraram o serviço do pecado, um serviço infrutífero. Que fruto você teve então? Você já conseguiu alguma coisa com isso? Sente-se, faça conta, calcule seus ganhos. Que fruto você teve então?
Além das perdas futuras, que são infinitamente grandes, não vale a pena mencionar os ganhos presentes do pecado. Que fruto? Nada que mereça o nome de fruto. O prazer presente e o lucro do pecado não merecem ser chamados de fruto. Eles são apenas palha, semeando iniquidade, semeando vaidade e colhendo o mesmo. 2. É um serviço impróprio. É disso que agora nos envergonhamos, envergonhado da loucura, envergonhado da sujeira. Disso. A vergonha veio ao mundo com o pecado e ainda é o produto certo dele, a vergonha do arrependimento, ou, se não, a vergonha e o desprezo eternos. Quem faria voluntariamente aquilo de que mais cedo ou mais tarde certamente se envergonharia? 5. Ele argumenta a partir do fim de todas essas coisas. É prerrogativa das criaturas racionais que sejam dotadas de um poder de perspectiva, sejam capazes de olhar para frente considerando o último fim das coisas. Para nos persuadir do pecado à santidade, há aqui bênçãos e maldições, bem e mal, vida e morte, colocadas diante de nós. E somos colocados à nossa escolha. 1. O fim do pecado é a morte, verso 21. O fim dessas coisas é a morte. Embora o caminho possa parecer agradável e convidante, o final é sombrio. No final, ele morde. Será amargura no final. O salário do pecado é a morte, verso 23. A morte é devida a um pecador quando ele peca, assim como o salário é um servo quando ele faz o seu trabalho. Isso é verdade para todo pecado. Não há pecado em sua própria natureza venial. A morte é o salário do menor pecado. O pecado aqui é representado como o trabalho pelo qual o salário é dado, ou como o mastre pelo qual o salário é dado. Todos os que são servos do pecado e fazem a obra do pecado devem esperar ser assim pagos. 2. Se o fruto for para a santidade, se houver um princípio ativo de graça verdadeira e crescente, o fim será a vida eterna, um fim muito feliz, embora o caminho seja íngreme, embora seja estreito e espinhado e cercado, mas a vida eterna no final é certa. Então, verso 23, o dom de Deus é a vida eterna. O céu é vida, consistindo na visão e fruição de Deus, e é a vida eterna, sem enfermidades que a acompanham, sem morte para colocar um ponto final nela. Este é o dom de Deus. A morte é o salário do pecado. Vem por merecimento, mas a vida é um dom. Vem de graça. Os pecadores merecem o inferno, mas os santos não merecem o céu. Não há proporção entre a glória do céu e nossa obediência. Devemos agradecer a Deus e não a nós mesmos, se algum dia chegarmos ao céu. E este dom é por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. É Cristo que o comprou, preparou, nos prepara para Ele e nos preserva para Ele. Ele é o Alfa e o Ômega, tudo em nossa salvação.